Bom dia, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos com a nossa leitura do nosso livro, né? Mesmo com medo haja, capítulo 4, hoje nós vamos começar. Pensamentos e palavras de medos vão ser lançados para fora da nossa vida. Bom dia, Roseli, shalom! Hoje nós vamos falar de algo muito importante, né? Que muitas vezes nós falamos sem perceber, eu não consigo, não vai dar certo. São palavras que a gente solta sem perceber que há um poder no reino celestial. Bom dia, Damares, bom dia. Estamos aqui para aprender um pouquinho mais. O nosso devocional, as nossas manhãs não têm sido mais a mesma. Realmente a gente entende que quando a gente cria como um hábito, entregar, consagrar as primeiras horas do dia, a gente consegue ver o quanto a gente fica produtivo, o quanto a gente entende das adversidades, o quanto a gente fica mesmo na proteção, porque a gente consegue, né, ter a clareza que o Senhor, a nossa dependência é que está amparada pelo Pai. Não tem como começar um dia, uma semana. Bom dia, pastora Giane. Não tem como sem consagrar, minha gente. Não tem como. Então hoje a gente vai falar daquilo que nos paralisa, sem que a gente perceba, né? Os nossos pensamentos e o que nós falamos. E ainda existe uma mente velha, uma mente do medo que tenta nos paralisar dia após dia. Mas nós estamos aqui, né? Respirando fundo, falando eu não vou mais falar, eu não posso, não é para mim. Essa leitura é para mim, é para você. Nós vamos aqui aprender todos os dias. Amém? Bom dia, Paula, shalom. Como nós estamos aprendendo, gente? Que livro, que ensinamento. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar de Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da mente. Tudo começa no pensamento. É no pensamento que se começa. A palavra de Deus diz, assim como sua alma pensa, assim você é. Assim como você pensa. Então nós precisamos mudar urgentemente os nossos pensamentos, para que a gente venha viver, contemplar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. É necessário ter uma mentalidade nova. É necessário haver um rompimento na mente, transformação na mente, a cada dia mais. Porque quando o inimigo ele vier lançar palavras destrutivas, você está blindada, sua mente está blindada. E aí você não aceita. Né? Então, é isso. É sobre isso que nós vamos falar. O nosso devocional e a nossa leitura tem nos tornado, tem nos trazido uma maturidade espiritual, né, gente? A gente consegue entender com profundidade o reino espiritual e como a gente age. É isso que nós estamos fazendo aqui todas as manhãs. Vamos orar para a gente entrar já no capítulo 4? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã. Nós consagramos a Ti esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigada, Pai, porque enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor não dorme. O Senhor é aquele que nos guarda, que guardou o nosso lar, a nossa casa, os nossos filhos. Ai, Abba, Pai, nosso Paizinho amado e querido. Nós colocamos diante de Ti essa leitura, este devocional. Traga sobre nós todo entendimento, toda clareza, Pai. Se há, meu Pai, sobre o nosso meio, tudo aquilo que tenta dispersar, distrair, que venha cair por terra em nome de Jesus. Nós queremos aqui ficar integramente, Pai, diante de Ti. Ouvir a Sua voz, sermos alimentados no Espírito, Pai, para que nós venhamos estar hoje num dia, Pai, amparado por Ti. Ah, Pai, nós consagramos essa segunda, consagramos essa semana, consagramos este devocional, essa leitura totalmente a Ti. O Senhor tem liberdade, ministra, Senhor, em nosso meio. Fale em nossos corações, fale no nosso espírito, renova o nosso espírito todas as manhãs, Pai. A Tua misericórdia nos alcançou e é por isso que nós estamos aqui. Sim, Espírito Santo, fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Vai de encontro a cada mulher que aqui está, aquelas que vão entrar depois, o Senhor sabe a necessidade. Tira, Senhor, tudo que não provém de Ti, toda barreira, toda limitação. Transforma de uma vez por todas, Pai, a mentalidade de cada uma delas, Pai. E assim seguiremos, e assim viveremos a boa vontade perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar aqui um instrumentalzinho.
Vamos lá? Página 51, para você que está aí com o livro. Vamos lá para a página 51. Romanos, bom dia, shalom. Romanos 12:2, pensamentos e palavras de medo. Você está disponível a transformar seus pensamentos? Palavras que você produz, que te traz medo, sem perceber, sabe, no automático, você já fala há tanto tempo essas palavras. Você talvez está em uma atmosfera, em um ambiente que só produz esse tipo de palavra, mas você foi colocado ali para você fazer a diferença. Você foi colocado ali porque Deus quer te usar naquele lugar. Então, transforme seus pensamentos para que as palavras sobre medo que tenta te paralisar não tenham espaço sobre a sua vida. Amém? Vamos lá, Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lá em Romanos 12:2 nos ensina que não podemos ser transformados mundanos se a nossa mente não for transformada primeiro. Não tem como haver transformação se a mente está paralisada. Lembra do povo que foi saindo, foi passando pelo deserto? A Ana falando, estou na estrada, caminho de volta para casa, senão não estamos melhores, chegamos em casa assim. Amém, amém, pode ficar em paz. Lembra do povo que estava lá, saiu do Egito para a terra prometida e eles ficaram no deserto? Por que eles não desfrutavam na trajetória? Por conta da murmuração, por conta da mentalidade. Eles tinham uma promessa, eles estavam, no destino da promessa, mas uma mentalidade antiga os acompanhava. A maturidade do Egito, a mentalidade do Egito. Gente, a mentalidade era tanto do Egito que eles sentiam falta de ser escravo, eles sentiam saudades da escravidão. Olha só como que é o ser humano. Porque já estava tão acostumado, e quando a gente se acostuma, a gente não quer sair da zona de conforto. Não, é melhor assim, né? Tem pessoas que não suportam mudanças. E o ser humano, a maioria do ser humano é desse jeito. Entra na zona de conforto e acha que tá bom ali e não precisa avançar. Então, aquele povo, mesmo que estava indo para a terra prometida, no entanto que os poucos que chegaram, quando avistaram a terra prometida, se assustaram. Fizeram toda a trajetória ali, murmurando, e aí voltaram ainda com medo. Olha como a mente faz com que a gente enxerga com uma ótica que não é a ótica da fé, com os olhos espirituais. Então siga a palavra de Deus. Olha lá, algumas das lições que aprendi quando eu comecei a estudar e a me aprofundar na palavra de Deus foram sobre a minha mente e os meus pensamentos. Eu fui abençoada ao ler um antigo livro sobre o poder dos nossos pensamentos e sobre como o diabo faz da mente um campo de batalha, que foi o livro anterior que nós lemos. Olha lá. O inimigo guerreia conosco, despejando pensamentos falsos em nossa mente e tentando nos fazer acreditar neles para que assim possam controlar a nossa vida. Ele é evasivo, gente. O inimigo, ele entra em qualquer brechinha e ele faz acreditar que aquilo é real. Que aquela vida, muitas vezes, que você está vivendo, uma vida destrutiva, uma vida que não tem significado, ele faz acreditar que é aquilo que ele tem para você. Ele faz com que você acredite quando a sua mente não está blindada. Olha lá, estamos na página 5:2. Eu havia passado a vida inteira acreditando em coisas que, de acordo com a palavra de Deus, não eram verdadeiras. O resultado foi que essas mentiras se tornaram a minha realidade. Vou lhe dar alguns exemplos. Eu acreditava que, de algum modo, era culpa minha o fato de meu pai ter abusado sexualmente de mim. Eu acreditava que sempre teria uma vida inferior por causa do abuso que sofri. Eu acreditava que havia algo de errado comigo e esse disco tocava na minha cabeça constantemente. O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Eu acreditava que para evitar ser ferida novamente, eu deveria ter controle sobre cada situação e relacionamento. Eu acreditava que algo ruim estava sempre me esperando, atrás de cada esquina, e vivia com uma expectativa amedrontadora de sofrer decepção, receber uma má notícia ou sofrer uma perda. Eu esperava ser abandonada pelos homens e por
quaisquer amigos que tivessem, porque aquela havia sido a minha experiência de vida. Olha só, um trauma. Quando você não renova sua mente, você alimenta aquele trauma. Tudo à sua volta, você usa, né, como se fosse, você se protege de tudo aquilo. E aí você não é verdadeira, você tem que vestir uma máscara para poder conviver com as pessoas, para poder se relacionar com as pessoas. Tudo isso são marcas da vida que a gente precisa ressignificar. Olha lá, ó, ela falando, eu acreditava muitas outras coisas que não era verdade, mas estava enganada. Estar enganada significa simplesmente crer em uma mentira. Eu dava espaço para as mentiras, e essas mentiras formaram a minha realidade. Posso dizer com segurança que todos nós temos momentos em que damos créditos a coisas que não são verdadeiras, porque os pensamentos enganosos se tornam fortaleza em nosso interior. Olha lá, tudo na mente. Os pensamentos, quer sejam verdadeiros ou falsos, positivos ou negativos, constroem fortalezas na mente. Fortalezas são lugares nos quais nossos inimigos, o diabo, se esconde para destruir os bons planos de Deus para nós. Renovar a nossa mente requer tempo e trabalho. Olha lá, renovação de mente requer tempo e trabalho, não é de um dia para o outro. A única coisa que subverte as mentiras em que acreditamos é a verdade da palavra de Deus. Se permanecemos firmados na palavra, ela nos liberta. Isso está lá em João, capítulo 8, versículo 32. Ela não nos liberta simplesmente por nós a lermos, mas quando obedecemos aos seus preceitos, adquirimos liberdades, um pouco de cada vez. Tenho sido uma estudiosa da palavra de Deus há mais de 40 anos e ainda estou descobrindo pequenas mentiras em que eu acredito e trabalhando com o Espírito Santo para aprender a verdade e poder ser livre em mais uma área da vida. Então, dia a dia, a gente vai renovando a nossa mente e a cada dia a gente aprende, né? A área que o inimigo usa, mentiras, que faz a gente sair do foco, sair do propósito de Deus. Você pode acreditar que os seus pensamentos não importam tanto assim, mas eles são uma força muito importante na sua vida. As coisas nas quais pensamos se tornam palavras e palavras se tornam atitudes e atos. Então, tudo começa no pensamento, que gera um sentimento, que gera uma atitude e um comportamento. Por isso que nós precisamos regular isso primeiramente aqui. Para você que está aqui, né, desde o começo da leitura, quem estava na leitura anterior, né, sobre o campo de batalha da mente, está expert nesse assunto aqui. Já sabe que o mandamento, o governo, quem tem que governar a nossa mente é o Espírito Santo de Deus. Tem que ter alimento espiritual, para que ela venha vencer, né, para que os nossos pensamentos venham ser derrotados, os pensamentos ruins, os prazeres da nossa carne, os pensamentos negativos. As coisas nas quais pensamos se tornam palavras, e as palavras se tornam atitudes e atos. Paulo disse aos Colossenses para colocarem os pensamentos e mantê-los firmados nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Isso me diz que temos a capacidade de pensar no que queremos pensar. Não somos prisioneiros de qualquer ideia que venha à nossa mente por acaso. Então você é livre, você tem o controle da sua mente. Mas o que vai ter força para combater, gente, os pensamentos negativos? A palavra de Deus. Se você não meditar, não tiver um relacionamento com Deus, você não consegue produzir, você não consegue praticar a palavra. Porque a leitura é muito bom, a oração é muito boa, mas não adianta você estar orando pensando no que você vai fazer de almoço, pensando na conta que você vai pagar. Você tem que se esvaziar de si, né? Ter realmente aquele momento com Deus, separar aquele momento, para que na hora que você for produzir, se for praticar, você ter autoridade naquilo, porque realmente você administrou aquilo na sua mente e com certeza vai trazer uma atitude positiva. Você medita, né? Ouve a palavra de Deus, medita e automaticamente você produz vida, porque a palavra de Deus traz vida. Ela é a única que tem o poder de transformar, de curar, de restaurar. É a palavra de Deus. Gente, porque nós, por nós mesmos, a gente não consegue. A gente é um ser limitado, né? A palavra de Deus é que tem o poder de sair dessa limitação e realmente romper. Então, é no reino espiritual
que a gente consegue governar os nossos pensamentos. Olha lá, outra passagem bíblica que deixa essa verdade clara é 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 4 ao 6. Gente, você que tá aí com o livro, ou você tá com o bloquinho de nota, anota, porque tudo isso aqui faz parte do nosso devocional. Faz parte do nosso devocional. Então, depois você debruça nisso daí, lê, né? Para você entender tudo que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida. Que diz que devemos expulsar os pensamentos errados e sofismas e levá-lo à obediência de Cristo. Ou alinhar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Significa que podemos expulsar um pensamento e pensar em outro deliberadamente. Não somos cativos dos nossos pensamentos. Podemos torná-los cativos a nós. Lá, página 54. Eu costumava acreditar, assim como muitas pessoas, que eu não tinha controle algum sobre o que eu pensava. Nunca questionei de onde vinham os meus pensamentos. Eu simplesmente aceitava qualquer coisa que pensava como sendo a verdade e vivia de acordo com aquilo. E você? O que você fez no passado com relação aos seus pensamentos? Provavelmente fez a mesma coisa que eu. A maioria das pessoas faz, até aprender que os pensamentos podem estar arruinando sua vida. Quando você não conhece, por isso que a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra de Deus. Se você não conhece a verdade, você leva aquilo como um hábito. Seus pensamentos te dominam há anos e você continua com aquele pensamento. Você não tem outra visão. Você acha que aquilo é muito normal. É isso que a Joyce Meyer está falando aqui. Para mim era natural. Eu achava que o meu pensamento era isso e eu não tinha como controlar isso. E a verdade trouxe a clareza, trouxe a luz sobre a vida dela. Não, eu não posso pensar. Porque eu penso, automaticamente eu pratico isso que eu penso, eu gero um sentimento e meu comportamento é assim por conta do meu pensamento. Olha como que é. Tive o privilégio, gente, de escrever um livro intitulado Campo de Batalha da Mente. Olha lá, o livro qual nós lemos anterior. Ele foi escrito em 1995 e ainda é um dos meus best-sellers, porque ele ajuda as pessoas de uma maneira muito prática. Ao longo dos anos, o nosso escritório tem recebido muitos testemunhos de como pessoas foram drasticamente transformadas ao aprender que elas podiam ter os seus próprios pensamentos, e não ser dominado pelo pensamento do nosso adversário. Eu encorajo as pessoas a refletirem sobre o que elas estão pensando. Isso pode parecer estranho, mas na próxima vez que começar a se sentir desanimado, deprimida ou ansiosa, você encontrará a fonte dos seus problemas. Se parar para refletir no que você tem pensado. Os pensamentos felizes fazem de nós pessoas felizes. Olha lá, olha mais uma vez, que lição, gente, que ela nos ensina aqui. Você tá ali lendo, a próxima vez que você começar a sentir desanimado, deprimido, ansiosa, você vai encontrar o quê? Na fonte da palavra de Deus. E aí você vai perceber que é o que você está pensando. Opa, se eu tô sentindo isso, se esse sentimento está me dominando, é porque eu estou pensando algo que tem alimentado ele. Então eu vou transformar o meu pensamento. Porque ela diz aqui, que os pensamentos felizes fazem de nós pessoas felizes. Também escrevi um livro intitulado Pensamentos Poderosos, onde ensino as pessoas a terem intencionalmente pensamentos que acrescentam poder às suas vidas, tais como: posso fazer tudo o que eu preciso fazer na vida através de Cristo, que é a minha força. Amo as pessoas e amo dar e ser generoso. Não vou viver com medo porque o Deus está comigo. Há milhares de outros pensamentos como estes. Você pode encher a mente com eles todos os dias e eles lhe darão poder e o ajudarão a ser a pessoa que Deus quer que você seja e a fazer as coisas que Ele quer que você faça. Reserve tempo todos os dias para ter sessões de pensamentos, ou seja, dedique tempo para pensar deliberadamente em algumas coisas coisas que quer que ver acontecendo em sua vida. Então, se você acordou ali, gente, já pensando como vai ser o mês que vem, como que tá as contas, esvazia sua mente, respira fundo, entra na presença de Deus, Presença de Deus nós temos que estar todos os dias, mas tem pessoas que precisam se esvaziar de si, tirar a distração e realmente sim estar por inteiro na presença de Deus.
Fique ali na presença de Deus por alguns momentos. Se esvazia, Senhor, eu quero tirar toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, tudo aquilo que tenta me paralisar. Eu não quero me preocupar com o dia de amanhã, não quero preocupar com a conta do mês que vem, eu não quero. Eu quero ficar debaixo da sua dependência. Eu quero vencer cada dia, a palavra de Deus diz, né? Vença cada dia o seu mal. Eu quero viver o hoje, amanhã é outro dia, Deus pertence. Me ajude a administrar isso. Ajude a organizar os meus pensamentos, que eu venha, né, trazer pensamentos positivos, que eu venha acreditar cada vez mais, não com aquilo que os meus olhos naturais estão vendo, mas pelos olhos da fé. Declare todas as manhãs, você vai ver como sua vida vai ser diferente. A palavra de Deus diz que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Está lá em Provérbios capítulo 23, 7. Em outras palavras, aonde a mente vai, a pessoa segue. Nossos pensamentos podem mapear o curso que nossa vida tomará. Independentemente de quantos anos seu pensamento pode ter lhe causado problemas, você pode renovar a sua mente agora. Ela pode ser transformada. E quando a mente é transformada, você também muda. Eu encorajo você a estabelecer o alvo de ter sempre pensamentos positivos, esperançosos e cheios de fé. Acredite no melhor sobre as pessoas, em vez de ser desconfiado e focar nas falhas delas. E isso melhorará grandemente os seus relacionamentos. É isso também, né? Você precisa acreditar nas pessoas. Tira aquela, né? Às vezes você tá lá pensando tão negativo da pessoa, a pessoa já melhorou, já evoluiu, mas a sua mente não consegue fazer você enxergar. Então traz a renovação da mente ali, para que você possa ver qualidades naquela pessoa. Imaginação. A capacidade de imaginar coisas que ainda não são uma realidade é poderosa. Olha lá nossa mente. Podemos ver imagens em nossa mente. Por exemplo, se eu disser elefante rosa, você imediatamente vê uma imagem na sua mente de um elefante rosa. Na nossa imaginação, assim como nos nossos outros pensamentos, nós deveríamos escolher visualizar algo maravilhoso. Eu o encorajo a imaginar coisas incríveis que são impossíveis para você, mas são possíveis para Deus. E fazer disso uma prática. Pergunte a si mesmo, onde eu me vejo daqui a 5 anos? Faz essa pergunta. Pega um papel, pega seu caderninho aí e começa a anotar. Como que eu quero estar daqui a 5 anos? Talvez eu queira estar formada em uma faculdade. Quero estar numa casa linda e maravilhosa, com preço, a casa, conseguir financiar, enfim. Quero estar no emprego dos sonhos. Quero estar louvando ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos estar trabalhando, né, na obra do Senhor. Escreve aí, né? Escreve em todas as esferas. Né? Ali na área sentimental, na área profissional, na área emocional. Como que eu quero estar? Quero ter tido uma evolução. Quero ter lido vários livros. Quero ter feito alguns cursos. Né? Hoje tem tanta facilidade com cursos online. Escreve aí, como você quer estar daqui 5 anos? Pergunte a si mesmo, onde eu me vejo daqui 5 anos? Ou como eu acredito que Deus está me chamando para fazer diferença neste mundo, no mundo. Pergunte ao Senhor. Senhor, traga a minha clareza, né? De como eu tenho que estar. Deus nos deu a capacidade de imaginar, assim como nos deu a capacidade de pensar. E Ele quer que a usemos com sabedoria. As pessoas que imaginam coisas incríveis acabam fazendo coisas incríveis. Antes de o automóvel existir, alguém teve de imaginar que ele poderia ser inventado. E realmente pensou nele. Provavelmente por muito tempo. Alguém projetou a primeira cadeira. Essa pessoa pode ter ficado cansada de se sentar em uma pedra dura e disse: com certeza há algo para melhorar, com certeza há algo melhor para eu me sentar do que uma pedra, algo macio e algo confortável, algo onde eu possa me recostar e relaxar. Então, ele deve ter imaginado o exemplo do que isso poderia ser. Finalmente, tentou construir um assento com 4 pernas e um encosto. Tudo começou em um pensamento que trouxe a existência. E o Senhor, você sabe que o Senhor, Ele dá esse dom para nós, para todo ser humano, da criatividade. Só que uns, né, investem tempo e deixam mesmo a criatividade fluir e outros barram isso.
Principalmente quando fala assim, ó, eu não sou criativo. Se você declarou isso em voz alta, com certeza, você vai começar a pegar umas coisas, você não vai deslanchar, você vai olhar para o amigo do lado e vai falar, olha, meu, como você é criativo. E você só não é porque você produziu na boca e não sentou para, né, para talvez se preparar. Olha como que é real, gente, como tudo está na nossa mente. Milhares de pessoas têm boas ideias, mas nunca fazem nada com elas. O problema não é ter a boa ideia, é praticar, nós precisamos praticar. Tem dons e talentos, gente, dentro da gente que a gente não coloca em prática e o Espírito Santo está lá esperando. Você lembra na época da pandemia? Quantas pessoas foram descobertas em dons e talentos sobre as máscaras? Pessoas que nunca tinham feito nada, nunca tinham costurado. Começou ali a fazer, nossa, eu nunca vi, mas o desespero, precisava ganhar dinheiro, precisava ter algo que pudesse solucionar e ajudar as pessoas. Foram lá e descobriram. E o Senhor tem algo, tem dons e talentos dentro de você armazenado. Você não faz nem ideia. Peça para que o Senhor revele ao seu espírito na manhã de hoje. Novidade, novidade. Ontem mesmo eu assisti uma ministração da Viviane Martinello que fala exatamente isso. Depois eu vou compartilhar com você. Que o Senhor tem um novo para fazer. Mas como a gente está lá, né? Vivendo uma estação, era sobre a estação a palavra. Você está vivendo uma estação, já está verão, você está vivendo uma estação de inverno. Aí você está trazendo bagagens de inverno, blusa de frio, cachecol, touca, aquilo só está trazendo peso e você não trouxe clareza do novo, né? Do verão. Você não está desfrutando do novo porque você está carregando uma coisa antiga. É necessário haver essa transformação de mentalidade. Olha lá. Deixa eu ver. O mais importante, não podemos ter medo de tentar. Você precisa estar disposta a errar para descobrir se pode ter êxito. Ouvi dizer que Thomas Edison falhou 2.000 vezes enquanto tentava criar a lâmpada. Não sei se essa informação é exata ou não, mas, obviamente, ele não criou a lâmpada com perfeição na primeira vez que tentou. Em vez de desistir, ele disse que cada fracasso o ensinou que não funcionava e então ele foi capaz de eliminar aquela abordagem e seguir em frente para a próxima ideia. Só porque uma pessoa falha em alguma coisa, isso não faz dela um fracasso. Ninguém é um fracasso se continuar tentando. Quando Deus me chamou para o ministério, Ele falou em meu coração que eu iria sair ao redor do mundo ensinando a sua palavra. Durante os 5 primeiros anos da minha jornada ministerial, liderei um estudo bíblico para aproximadamente 25 pessoas, ensinando-as uma vez por semana na minha sala de visitas. Enquanto ministrava aquele pequeno grupo, eu me imaginava ensinando grandes multidões de pessoas. Hoje, essas grandes multidões são uma realidade em minha vida. Não adianta orar para que Deus faça grandes coisas em sua vida se os seus pensamentos e imaginações forem contrários, né, ao que você pediu. Não acredito que podemos simplesmente imaginar as coisas que desejamos e conseguir tais coisas, mas creio que precisamos manter nossos pensamentos e imaginações alinhados com a palavra de Deus e com a vontade dele para a nossa vida. Não podemos andar com Deus e a não ser que estejamos em concordância com ele. Ver lá em Amós 3:3. Se você não estiver em concordância com Deus, não faz sentido. Portanto, deixe-me perguntar, seus pensamentos e imaginações estão em concordância com Deus? Uau, uma pergunta. Vamos parar aqui? Ficou uma pergunta aí para você digerir e amanhã nós voltarmos com essa informação. Não faz sentido você andar com Deus e não estar em concordância. A palavra de Deus diz uma coisa e aí você vai lá e pensa totalmente diferente do que a palavra de Deus diz. Não tem concordância. E aí não faz sentido. Você não produz aquilo, você não vive, você não desfruta. Então ela deixa uma palavra aqui. Portanto, deixe-me perguntar, os seus pensamentos e as suas imaginações estão em concordância com Deus? Talvez você nunca fez essa pergunta. Marca aí essa pergunta. Vai para o secreto e fala com Deus. Deixa Deus ministrar. Senhor, alinha agora em nome de Jesus. Eu nunca parei para fazer essa pergunta. Os meus pensamentos não têm nada a ver com a palavra de Deus. Os meus pensamentos têm sido destrutivos. Eu não tenho acreditado em mim. Eu não tenho acreditado no meu potencial. Eu tenho falado palavras negativas. E é por isso que eu estou colhendo coisas negativas na minha vida. Amém? Vamos pensar?
Marca aí, nós paramos na página 57. Então, aí em cima, nesse primeiro parágrafo, e amanhã a gente dá sequência aqui, ó. Pensamentos se tornam palavras, atitudes e ação. Mas agora a gente está aprendendo, né? Que a gente vai ter o domínio. Quem vai governar a nossa mente? O Espírito Santo de Deus. Você vai fazer isso se alimentando todos os dias aqui com o nosso devocional, com uma palavra, tendo comunhão com o Pai, relacionamento com Deus, né? Tendo o seu secreto, debaixo de oração. Não tem como o diabo achar espaço numa mente que está blindado com a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, vamos colocar diante de Deus para que o inimigo não venha roubar a semente de hoje, gente. Que semente valiosa, que palavra hoje que nós aprendemos, o quanto nós aprendemos através de Romanos 12:2, na renovação da mente. Nós entendemos que tudo começa no pensamento, que gera um sentimento, que gera uma atitude, um comportamento destrutivo. Nós estamos ficando bom, nós estamos ficando ótimo nessa área de mentalidade. Desde o livro anterior, O Campo de Batalha da Mente. Esse livro ele veio para fixar mais ainda tudo que o Espírito Santo tem ensinado a gente. Vamos agradecer ao Pai por essa semana, por esse dia lindo, por essa palavra certeira, né? Que veio a palavra certa para a semana certa, para trazer equilíbrio nas nossas emoções. Feche seus olhos. Pai, obrigada. Obrigada mais um dia pelo teu aconselhamento, pela tua direção, pela clareza através da sua palavra. Ah, Pai, que sejamos transformados, corpo, alma e espírito. Mas entendemos, a partir dessa leitura, que tudo começa na nossa mente. A tua palavra diz para que não nos conformemos com este mundo, para que não nos moldemos a este mundo, e que a cada dia nós sejamos transformados na nossa mente. E só assim nós vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, disponíveis a aprender a cada dia. E mais do que aprender, a praticar a tua palavra. Ah, Pai, quando os pensamentos negativos vierem, quando os pensamentos destrutivos vierem, Pai, em nome de Jesus, nos traga força para colocar pensamentos positivos, para ressignificar todo o trauma, toda a perda, tudo aquilo que o inimigo tentou roubar, Pai. Em nome de Jesus, venha trazer para os teus filhos novamente. Restaura a mente, restaura o vigor, Pai, que nós sejamos renovados, corpo, alma e espírito. Ah, Espírito Santo, nós consagramos, colocamos diante de Ti uma semana de milagres, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Declare bênçãos, já que você entendeu que era um pensamento, já começa a sair declarando que a sua semana vai ser a melhor semana da sua vida. Semana de milagres, semana de vitória. Ei, o ano ainda não acabou. Você vai viver milagres ainda em 2025. Ainda dá tempo. Se você renovar a sua mente, você vai ver milagres dia após dia até o dia 31 de dezembro de 2025. O Senhor tem promessas ainda sobre a sua vida. Amém? Nós estamos aqui, então, amanhã às 6h30. Compartilhe essa live com quem você sabe que precisa, né? Ter uma transformação de mente aí. Compartilhe. Seja uma mulher de Deus. Leve essa palavra para outra mulher. Amém? Amanhã eu te espero, então, às 6h30 na nossa leitura e no nosso devocional. Muito shalom. Fiquem com Deus.